nós vamos trabalhar com vocês uma técnica de interpretação de texto chamada diagrama lógico. E existem dois motivos para que vocês utilizem essa técnica. O primeiro motivo é que ela facilita a interpretação de texto, e o segundo motivo é que ela acaba resolvendo a questão de um jeito mais rápido. Esta aula possui dois objetivos. O primeiro objetivo é mostrar para vocês como que eu identifico se aquela questão é de diagrama lógico ou não, e o segundo objetivo é apresentar a técnica para vocês. Vamos ao que interessa. Eu vou pegar aqui o enunciado de uma questão para apresentar para vocês como que eu identifico se a questão é de diagrama lógico ou não. Então, sem copiar, apenas preste atenção. Carlos, João, Ana, Márcia e Alfredo estão numa festa. Sabendo-se que cada um deles possui diferentes profissões, advogado, administrador, psicólogo, físico e médico, temos as seguintes frases verdadeiras. Bom, só lendo isso eu já sei que essa questão é de diagrama lógico. Por quê? Porque eu tenho 5 personagens e 5 coisas diferentes para descobrir desses personagens. E além disso, todas as frases que eu iria ler são verdadeiras. Então, toda vez que você identificar 5 personagens, 5 coisas diferentes para descobrir, 4 personagens, 4 coisas diferentes para descobrir deles, 3 personagens, 3 coisas diferentes para descobrir desses personagens, e todas as frases forem verdadeiras, aquela questão é de diagrama lógico. Vamos ler aqui mais outra questão aqui com vocês. Os carros de Wagner, Flávio, Márcio e Emerson são não necessariamente nesta ordem: Corsa, Belina, Gol e Palio. Repare, 4 personagens e 4 coisas diferentes para descobrir desses personagens. Só que, lendo só isso, eu ainda não posso dizer que essa questão é de diagrama lógico. Por quê? Porque para ser de diagrama lógico, todas as frases do enunciado precisam ser verdadeiras. E eu ainda não li nenhuma informação que diz isso ou não. Então eu preciso continuar lendo a questão. Vamos continuar. Um dos carros é vermelho, o outro é amarelo, o outro é preto e o outro é branco. Olha lá, mais 4 coisas diferentes para descobrir dos personagens. O carro de Flávio não é preto e não é a Belina. O carro de Emerson é o Palio. O carro de Wagner é amarelo. O carro de Márcio não é Belina e não é branco. Flávio possui um Corsa vermelho. As cores do Corsa, da Belina, do Gol e do Palio são respectivamente. Então repare, em nenhum momento foi falado que existem frases verdadeiras e frases falsas no enunciado. Então, como não foi falado nada, todas as informações do enunciado são verdadeiras. Logo, essa questão é de diagrama lógico. Fiquem atentos, porque se no enunciado mencionar que existem frases verdadeiras e frases falsas, esta questão de interpretação de texto não é diagrama lógico. Essa questão é de tentativa e erro, tema de interpretação de texto que nós já vimos nas aulas passadas. Então, quando vocês forem fazer uma questão, dá uma lidinha no enunciado. Se tem 3 personagens e 3 coisas diferentes para descobrir e todas as informações são verdadeiras, aquela questão é de diagrama lógico. Sérgio, eu quero anotar isso. Não precisa. Reparem que isso está aqui para vocês. Está aqui em cima. Então não há necessidade de escrever. Eu já expliquei e está escrito isso aqui para vocês. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês a técnica do diagrama lógico. Para você resolver uma questão usando a técnica, você tem que montar um diagrama. E o que é montar esse diagrama? Deixa eu voltar para a questão de número 1. Por favor, não copiem. Voltando aqui para a questão número 1. Então eu tenho aqui os personagens Carlos, João, Ana, Márcia e Alfredo. E eu estou atrás da profissão deles.
Quais são as possíveis profissões? Nós temos aqui advogado, administrador, psicólogo, físico e médico. Isso que vocês estão vendo aqui é o tal do diagrama. Então, eu vou montar um diagrama com os nomes das pessoas e o que eu quero descobrir delas. Montou o diagrama, você vai agora interpretar as frases verdadeiras do enunciado. E atenção, você vai colocar bolinha quando você descobrir alguma coisa daquele personagem. E X quando você descobrir que aquela coisa não é daquele personagem. Então você vai fazer bolinhas e vai fazer X no diagrama. Bolinha quando você descobre alguma coisa daquele personagem e X quando você também descobre alguma coisa que não é daquele personagem. Então, vamos ler o enunciado aqui das frases e colocar as bolinhas e o X para vocês. Vamos lá? Então, nós temos aqui: o médico diz a Alfredo que salvou ontem a vida de 4 crianças. Vamos interpretar isso. Se o médico diz para o Alfredo alguma coisa, o Alfredo não é médico. Então, eu acabo de descobrir que o Alfredo não é médico. Eu venho aqui no diagrama e faço um X. X significa que aquele cara não possui aquele objeto, ou no caso aqui, não é médico. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor só para realçar para vocês que eu estou agora interpretando o texto. E quando você interpreta o texto marcando no diagrama, você tem uma maior facilidade na interpretação. Então, o diagrama não veio para atrapalhar a sua vida. Ele veio para deixar mais clara a interpretação de texto. Descobriu bolinha, descobriu que não é xizinho. Vamos continuar lendo aqui as informações. Ó, já usei a primeira. Segunda informação: Carlos, Ana e o advogado têm 3 filhos. Então, o Carlos e a Ana não são advogados. Eu venho até o diagrama e vou colocar X no Carlos e na Ana. Então, Carlos não é advogado, Ana não é advogada. Ana adora dançar com o médico e com o psicólogo. Então, a Ana não é médica e nem psicóloga. Vou aqui no diagrama e vou colocar que a Ana não é médica e nem psicóloga. O ato de colocar o X e a bolinha é interpretação de texto, tá, gente? É que você marcando no diagrama o que você vai descobrindo, a interpretação de texto ela fica mais clara, mais concisa. Então vale muito a pena usar essa técnica para esclarecer a interpretação, para tornar ela mais tranquila de ser feita. E quando você faz isso, você acaba resolvendo a questão de um jeito mais rápido. Vamos continuar lendo aqui. O advogado gosta de conversar com Ana, Márcia e João e odeia conversar com o médico. Então, a Ana, a Márcia e o João não são advogados e nem médicos. Não são advogados porque o advogado gosta de conversar com eles. E como o advogado odeia conversar com o médico, Ana, Márcia e João também não são médicos. Então, vamos lá no diagrama e excluir Ana, Márcia e João, advogados e médicos. Ana, Márcia e João não são advogados. Ana, Márcia e João não são médicos. E a última informação: Carlos, Ana e Márcia dançam com o administrador. Então, o Carlos, a Ana e a Márcia, eles não são administradores. Carlos, Ana e Márcia, Carlos, Ana e Márcia não são administradores. Bom, acabou a leitura. Acabou a leitura, agora você tem que lembrar desta regra. Fez bolinha, você vai cancelar a linha e a coluna da bolinha. E depois que você
marcou o lance da bolinha, cancelou linha e coluna, tem uma outra regra que você não pode esquecer. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Localizou ela? Bolinha. E fez bolinha, cancela a linha e cancela a coluna. Sérgio, eu quero escrever isso. Não precisa. Eu coloquei aqui um slide e que tem exatamente isso. Se você ler esse slide, olha lá aqui em vermelho. Ó, olha aqui em vermelho. Fez bolinha, cancela a linha e coluna. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Então, conforme eu falei, você não precisa copiar nada. Quando eu peço para você não copiar nada, apenas preste atenção. Depois você copia o que você quiser, escreve o que você quiser. Mas no slide já tem tudo isso que eu falei aqui para vocês. Tá bom? Então, voltando para essa questão número 1. Não tem bolinha no meu diagrama. Então, eu vou para a segunda informação. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Quando você localizar colunas com uma única célula vazia, você faz uma bolinha, ó. Eu tenho aqui duas colunas com uma única célula vazia, então já faz a bolinha ali. E aí não esqueça da outra regra. Fez bolinha, cancela a linha e a coluna da bolinha. Então eu estou cancelando aqui. Repara que ao fazer isso, eu tenho novas colunas com uma única célula vazia. Localizou, bolinha nela. Fez bolinha, cancela a linha e coluna. Repara que ao cancelar linha e coluna, eu tenho mais colunas com uma única célula vazia. Localizou, bolinha nela. Cancela a linha e coluna e pronto. Você descobriu a profissão de todo mundo. O Carlos, ele é médico. O que mais que eu tenho aqui? O João, ele é administrador. A Ana, ela é física. A Márcia, ela é psicóloga. E o Alfredo, ele é advogado. Né? Ó, você vai olhando aqui, ó, onde tem bolinha e a associação que você tem. Pronto, agora é você verificar qual é a pergunta da questão. A pergunta da questão é a profissão da Márcia. E a profissão da Márcia é psicóloga. Matei a questão. Então, esta é a técnica do diagrama lógico. Você monta um diagrama e interpreta o enunciado, marcando bolinha e X no diagrama. Não copia. Vamos fazer mais outra questão juntos aqui com vocês. Vamos para a questão de número 2 aqui. Os carros de Wagner, Flávio, Márcio e Emerson, então deixa eu colocar aqui o nome deles. Wagner, Flávio, Márcio e Emerson. Ah, só um detalhe. Eu já estou montando o diagrama porque eu já li esse enunciado com vocês e eu já sei que todas as frases do enunciado são verdadeiras. Não é porque tem 4 personagens e 4 coisas diferentes para descobrir que aquela questão é de diagrama lógico. Porque se no enunciado existir frases verdadeiras e frases falsas, a técnica que eu vou usar é a da tentativa e erro, que eu já expliquei para vocês nas aulas passadas. Então, muito atenção a isso, não vai sair montando o diagrama, não. Leia todo o enunciado e lembra de ficar atento a esses detalhezinhos técnicos, tá? Neste enunciado aqui, eu tenho que descobrir duas coisas deles. Primeiramente, eu tenho que descobrir qual é o modelo do carro. Pode ser um Corsa, pode ser uma Belina, pode ser um Gol e pode ser um Palio. Reparem que aqui eu estou fazendo um traço mais forte, que é para separar o modelo do carro das cores dos carros. E as cores podem ser vermelha, amarela, preta e branca. Então, agora que eu montei o diagrama aqui com vocês, vamos colocar bolinha e X aqui à medida que a gente vai lendo a questão. Então, a primeira informação que eu tenho aqui é que o carro de Flávio não é preto. Então, Flávio
não é preto, xizinho ali. E não é abelina. E não é abelina. Flávio não tem belina. O carro de Emerson é o Palio. Bolinha no Emerson, dono do Palio. O carro de Wagner é amarelo. Wagner amarelo. Bolinha no Wagner amarelo. O carro de Márcio não é belina e não é branco. Então, Márcio não tem belina e o carro dele não é branco. E o Flávio possui um Corsa vermelho. Flávio possui um Corsa, bolinha, vermelho, bolinha. Terminei a leitura da questão. Terminou a leitura da questão, lembra das regras. Fez bolinha, cancela linha e coluna. E lembrar que você tem que procurar por colunas com uma única célula vazia. Localizou, bolinha. Lembra sempre dessas duas regras para preencher o diagrama. Não basta só interpretar, tem que lembrar das regrinhas. Então aqui comigo, e não copia, isso tudo está escrito ali que eu já mostrei para vocês. Então aqui comigo, fez bolinha, cancela a linha e cancela a coluna. Fez bolinha, cancela a linha e cancela a coluna. Por que eu coloquei esse traço aqui mais forte para vocês? Porque você não pode cancelar essa linha daqui. Aquela outra parte do diagrama é para as cores. E esta bolinha aqui é a bolinha do palio e não das cores. Então, cuidado nesse lance de cancelar linha e coluna, tá bom? Fez bolinha, cancela linha e coluna. Lembra sempre disso. Olha só aqui. Tem bolinha ali. Cancela a linha, cancela a coluna. Tem bolinha. Cancela a linha, cancela a coluna. Como eu já usei a regra, fez bolinha, cancela linha e coluna, eu vou agora para a segunda regra. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Localizou, bolinha. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Localizou, bolinha. E fez bolinha, cancela linha e coluna. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Localizou, bolinha. Fez bolinha, cancela a linha e coluna. Pronto, eu descobri a cor do carro e o modelo do carro de cada personagem. Acabou a questão. Vamos ver o que o enunciado está querendo. Mas antes disso, deixa eu escrever aqui o que eu descobri. Ó, o Wagner é dono da belina amarela. Então, Wagner, ele é dono da belina amarela. O Flávio é dono do Corsa vermelho. Flávio é dono do Corsa vermelho. O Márcio é dono do Gol preto. Márcio, Gol preto. E o Emerson é dono do Palio branco. Então, o Emerson é dono do Palio branco. Eu estou querendo a cor do Corsa. O Corsa é vermelho. Da Belina, a Belina é amarela. Do Gol, o Gol é preto. E do Palio, o Palio é branco. Tá aqui, gente. Vermelho, amarelo, preto e branco. Letra D de dado. Matei assim a segunda questão. Última questão que eu faço junto com vocês. Não copia. Já já você vai pausar a aula e resolver essas 3 questões usando a técnica do diagrama lógico, tá? Última questão aqui, sempre prestando atenção. Os carros de Arthur, Bernardo e César são não necessariamente nesta ordem. Uma Brasília, uma Paraty e um Santana. Um dos carros é cinza, o outro é verde e o outro é azul. O carro de Arthur é cinza, o carro de César é o Santana, o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília, e ele pede as cores da Brasília, da Paraty e do Santana, respectivamente.
Eu tenho 3 personagens e 3 coisas para descobrir deles e mais, todas as informações são verdadeiras. Então a questão é de diagrama lógico. Vamos montar o diagrama? Então nós temos ali o Arthur, o Bernardo e o César. E eu estou querendo descobrir o modelo do carro deles. Brasília, Paraty e Santana. E além disso, eu quero descobrir qual é a cor do carro deles, que pode ser cinza, verde e azul. Bom, agora que eu montei o diagrama, vamos para a interpretação. Vamos marcar bolinha e X conforme a minha interpretação. Então começa aqui. O carro de Arthur é cinza. Bolinha no Arthur cinza. O carro de César é o Santana. Bolinha no César, dono do Santana. O carro de Bernardo não é verde. Bernardo não é verde e não é a Brasília. Ele pede as cores da Brasília, da Paraty e do Santana. Bom, agora que eu terminei a leitura da questão, lembra das regrinhas. Fez bolinha, cancela linha e coluna. Fez bolinha, cancela linha e coluna. Fez bolinha, cancela linha e coluna. E a segunda regra, procurar por colunas com uma única célula vazia. Encontrou? Bolinha. Encontrou? Bolinha. E fez bolinha, cancela linha e coluna. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Encontrou? Bolinha. E fez bolinha, cancela linha e coluna. Pronto, descobri a cor do carro de cada um deles. Então nós temos aqui que a Brasília é cinza, que a Paraty é azul e que o Santana é verde. Então tem que procurar cinza, azul e verde. Letra D de dado. Pronto. Esta é a técnica de interpretação de texto chamada diagrama lógico. É uma técnica que ajuda a interpretação, né? Facilita a interpretação e acaba resolvendo as questões de um jeito mais rápido. Então agora, vamos ver se você realmente aprendeu a técnica. Vamos ver se você guardou aquelas regrinhas, fez bolinha, cancela linha e coluna, e depois procurar por colunas com uma única célula vazia. Pause a aula e tente resolver essas 3 questões sozinhos. Só vai para as próximas questões na hora que você tiver realmente craque com isso. Eu separei outras questões aqui para que vocês resolvam sozinhos, questões de concurso. Procurem resolver essas questões aqui, a 4, a 5, a 6. Nós vamos resolver essas questões na próxima aula aí com vocês, porque agora é a hora de você reler, rever, reassistir, fazer as questões e verificar que isso foi bem assimilado aí para vocês. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Abraço para vocês e estudem. E até a nossa próxima aula. Tchau!